Cruzeiro pede outro atacante ao Flamengo. Real Madrid perde Mbappé por 3 semanas e Camavinga dá conselho importante para Endrick. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Boletim Weiner. Antes de nós começarmos, eu queria agradecer a todos vocês pela companhia no ano de 2025. Espero que todos tenham tido uma excelente passagem de ano e que 2026 seja um ano muito abençoado, com muita saúde para todos vocês e para suas famílias. E só para já deixar também combinado, o vídeo de mais tarde, das 7 horas, vai ser Mercado da Bola, beleza? Aubameyang é banido da seleção. Nós começamos a edição dessa sexta do Boletim Weiner pelo futebol internacional. Você deve estar acompanhando que está rolando a Copa Africana de Nações. E se você não está acompanhando, pelo menos sabe que está acontecendo. E a seleção do Gabão, ela já foi eliminada. Logo nos 3 primeiros jogos, perderam os 3 jogos, então foram eliminados. E quem joga na seleção do Gabão é um atacante que vocês conhecem bem. O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que já jogou no Borussia Dortmund, no Milan, no Barcelona, no Chelsea. Hoje em dia ele está no Olympique de Marselha, jogou muitos anos no Arsenal também, então é um jogador já carimbado no futebol internacional, principal jogador inclusive da seleção do Gabão. Só que agora a seleção do Gabão foi eliminada na Copa Africana de Nações e acabou sobrando pro Aubameyang, porque o próprio governo do país, o governo do Gabão, acabou banindo o Aubameyang da seleção. No entendimento do governo, o Aubameyang foi um dos principais responsáveis pela campanha medíocre da seleção, e com isso eles o baniram por tempo indeterminado. É até um pouco bizarro a gente ver o governo ter influência na seleção de futebol. Sem contar que o Aubameyang, ele é o maior artilheiro da história da seleção gabonesa. Ele tem 39 gols em 82 jogos. Nenhum outro jogador chega sequer perto dele. Mas, no entendimento do governo, a seleção do Gabão vai ser melhor sem o seu principal e mais experiente jogador. Quando tem algo do tipo de alguma campanha medíocre ou então algum resultado que não é satisfatório, eu até entendo existir uma revolta. Agora, você querer atribuir tudo isso a apenas 1 ou 2 jogadores, eu já acho que é exagero. Porque no caso não foi só o Aubameyang que foi banido por tempo indeterminado. Um outro jogador do elenco também, mas ali não era um jogador conhecido. Agora, você achar que a sua seleção vai prosperar mais sem o seu principal jogador chega a ser loucura. Enzo Maresca deixa o Chelsea. Uma das principais notícias desses últimos dias foi a saída do técnico Enzo Maresca da equipe do Chelsea. Uma saída que foi inesperada, porque até então, vamos recapitular os últimos meses. O Enzo Maresca conseguiu classificar o Chelsea via Premier League para essa temporada da Liga dos Campeões, fez um time recheado de jovens jogar um bom futebol, venceu a Conference League, venceu a Copa do Mundo de Clubes. Então o trabalho ele vinha sendo muito bem feito. Tanto que o Enzo Maresca ele era projetado por muitos para ter anos de trabalho no Chelsea. Só que parece que a relação entre ele e a diretoria não era das melhores. Então, por uma série de desentendimentos, o Enzo Maresca acabou então saindo do Chelsea em comum acordo. Como a relação com a diretoria não vinha sendo boa, ambas as partes chegaram a um acordo pela saída do técnico italiano de 45 anos. Então, não é que ele saiu porque nos últimos jogos o Chelsea acabou tropeçando, não é por isso. E sim porque a diretoria e o treinador não vinham se entendendo. E olhem só que bizarro, um técnico que acabou de ganhar 2 títulos, sendo um deles o da Copa do Mundo de Clubes, deixa o Chelsea, que agora vai ter que correr para o mercado para arrumar uma reposição. E eu vou ser bem sincero para vocês, tem uma coisa que o Maresca vinha fazendo no Chelsea que eu não gosto, que é a todo momento ficar mudando a escalação, ele não dava continuidade para um time. Tanto que nisso até o Estevão estava sofrendo, ficando vários jogos na reserva. Agora, mesmo que ele não estivesse dando sequência a um time titular, o trabalho dele era bom. E outra, é difícil você fazer um time com tantos jovens ter um resultado tão rápido. Agora o Chelsea vai ter problemas para no meio da temporada, com o carro em movimento, você ter que fazer uma mudança desse tamanho. Liam Rosenior, que é treinador do Estrasburgo da França, é nesse momento cotado como favorito para ser o novo técnico da equipe londrina. Lembrando que o mesmo dono do Chelsea é o mesmo dono do Estrasburgo, então vocês já podem imaginar o que vai acontecer.
Endrick recebe conselho de Camavinga. O Endrick acabou de chegar no Lyon, já fez os seus primeiros treinamentos com os seus novos companheiros e, em meio à sua preparação para a sua estreia, que deverá acontecer no dia 11, contra o Lille pela Copa da França, o atacante brasileiro recebeu um importante conselho do Camavinga, que era companheiro dele lá no Real Madrid. Foi revelado uma mensagem onde o Camavinga dá um conselho importante e, ao mesmo tempo, inusitado para o Endrick, falando o seguinte: irmão, tem que saber que, para sua equipe, o Lyon, os rivais de sempre são o Saint-Étienne, então nunca use coisas verdes. Isso está cada vez mais em alta no futebol, você não utilizar cor do seu rival ou então você não fazer alguma postagem que possa fazer referência a algum rival, e o Endrick agora já está ciente disso. E por que foi importante o Camavinga passar esse conselho para ele? Porque como o Endrick foi revelado pelo Palmeiras e tem muita ligação com o Palmeiras, poderia, em algum dia, de repente, ele fazer alguma postagem com alguma camisa que ele mesmo usou no Palmeiras, ou então, tendo algum jogo do Palmeiras, ele postar algo do tipo, e aí ele ia ficar numa saia justa com os seus novos torcedores. Então, o que eu achei interessante aqui? Primeiramente, a atitude do Camavinga, que mostra que o Endrick tinha prestígio dentro do elenco do Real Madrid, e, obviamente, pelo fato de o Endrick ser um cara até politicamente correto demais, ele vai andar na linha, pelo menos é o que eu acredito. Mbappé fora por 3 semanas. Notícia preocupante para o Real Madrid, porque o principal jogador da equipe na temporada, o grande artilheiro Kylian Mbappé, está fora dos gramados pelas próximas 3 semanas. A informação foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe. O Mbappé teve uma lesão no joelho e por isso vai ficar praticamente 1 mês fora de ação. E por que isso é extremamente preocupante para o Real Madrid? Primeiro ponto, Mbappé é o grande artilheiro do time na temporada. Quem tem acompanhado o Real Madrid sabe do que eu estou falando. Mesmo com o Mbappé, o Real Madrid já não vem jogando um futebol vistoso ou dando show de bola, muito pelo contrário. Passa sufoco na maioria das partidas. O Xabi Alonso ainda não fez o Real Madrid realmente jogar bem. Só que por muitas vezes o Real Madrid consegue passar ileso, sai com vitórias magras por conta do Mbappé, que vive uma fase incrível. Agora, como que o Real Madrid vai se virar sem o seu grande atacante, sem a sua referência ofensiva? Pode ser uma oportunidade para Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, mostrarem serviço. Mas difícil imaginar que eles vão conseguir fazer exatamente o que o camisa 10 vem fazendo. Outro ponto que preocupa para o Real Madrid. Dentro dessas próximas 3 semanas em que o Mbappé estará fora de ação por conta da lesão no joelho, o Real Madrid vai disputar a Supercopa da Espanha. Então eles podem ser obrigados até de repente enfrentar um Barcelona na final e não poder contar com o Mbappé. Só para vocês terem uma ideia, uma dimensão da importância do Mbappé no Real Madrid nessa temporada, ele em 24 jogos disputados marcou 29 gols, além de ter dado 5 assistências. É o artilheiro do Real Madrid dentro da La Liga e dentro da Liga dos Campeões. E aí fica até um ponto de curiosidade. Justamente quando o Endrick poderia jogar no Real Madrid, ele sai. Porque nessas próximas 3 semanas, observem bem o que vai precisar acontecer. Ou o Xabi Alonso vai montar um ataque sem centroavante e ter Vini e Rodrigo jogando como atacantes de movimentação, ou ele vai ter que agora finalmente colocar o Gonzalo Garcia para jogar. Já que ele vinha preferindo tanto o Gonzalo ao Endrick, vamos ver se agora ele vai realmente utilizar o Gonzalo. Local da Supercopa definido. Agora, no começo de 2026, nós teremos a disputa da Supercopa do Brasil, que é o confronto entre o campeão brasileiro, no caso o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians. Esses dois disputam em jogo único o título da Supercopa do Brasil. A Supercopa vai acontecer no dia 1º de fevereiro e a CBF já revelou onde que vai acontecer esse jogo. Esse duelo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A divisão dos ingressos é 50-50, então 50% de torcedores do Flamengo, 50% de torcedores do Corinthians. A CBF tinha chegado a cogitar levar essa final, levar esse jogo para algum estado do Nordeste. Só que eles acabaram no fim optando pelo Mané Garrincha pela qualidade do gramado, e acho que também é o mais adequado. Como hoje é dia 2 de janeiro, Flamengo e Corinthians terão aí praticamente 1 mês de preparação para ver quem vai levantar a primeira taça do futebol brasileiro de 2026. Botafogo proibido de contratar. Momento complicado para o Botafogo em termos de planejamento, porque
Agora é um momento em que a janela de transferências está aberta, que o clube poderia buscar por reforços, e isso não vai poder acontecer. Pelo menos por enquanto, porque o Botafogo levou um transfer ban. Um transfer ban é você estar impedido de contratar novos jogadores. E o Botafogo pegou essa punição pelas próximas 3 janelas de transferências. Aí você está se perguntando, poxa Vini, mas por quê? A situação é a seguinte. O Botafogo, lembram-se que lá em 2024 contrataram o Thiago Almada? O Thiago Almada na época foi uma transação que veio do Atlanta United dos Estados Unidos. Um cara que chegou, fez a diferença e ajudou o time do John Textor a vencer o Brasileiro e a Libertadores. Baita de um jogador que hoje em dia está lá no Atlético de Madrid da Espanha e como peça importante da seleção argentina. Só que o que acontece? O Botafogo contratou o Almada, ele ganhou o que ganhou no Botafogo, foi embora e até hoje o Botafogo não pagou o Almada. Eles pagaram apenas 2 parcelas do que eles haviam combinado com o Atlanta. Então o que o Atlanta fez? O natural. Foram até a FIFA e entraram com uma ação contra o Botafogo. A FIFA deu ganho de causa para o Atlanta e com isso acabaram punindo o Botafogo, com eles ficando agora 3 janelas sem poderem contratar novos jogadores. O Botafogo soltou uma nota oficial após o anúncio da sua punição, dizendo que já vinha conversando com o Atlanta para regularizar essa situação no final de 2025. Só que as conversas foram pausadas, foram paralisadas por conta do recesso de final de ano. O time carioca ainda se posicionou, dizendo que espera resolver e regularizar a situação dentro dos próximos dias. Agora vamos ver se isso realmente vai acontecer. Primeiro ponto de todos, o Botafogo precisa honrar com seus compromissos, assim como todos os times do Brasil. Não tem como você contratar um jogador, usufruir desse jogador, ele te entregar até títulos e você depois negociá-lo, e você não honrar com o seu compromisso de quando você o comprou. Não é só o Botafogo que faz isso, tem outros times também, e eu não julgo isso como correto. Senão fica muito cômodo eu pegar, contrato um jogador ali, não pago ele, o utilizo, depois o vendo, ele me dá título e fica por isso mesmo. Assim fica muito fácil fazer futebol. E outro ponto importante pro Botafogo é que assim, o Botafogo precisa se reforçar. O elenco de 2025 caiu muito de qualidade em comparação ao de 2024. Então se o Botafogo quiser em 2026 brigar por alguma coisa, vai precisar contratar, é o óbvio. E aí como que você vai contratar se você não pode? Fábio renova com o Fluminense. Vindo agora para a parte rápida do mercado da bola dessa edição do Boletim Weiner, vamos falar sobre o goleiro Fábio, que é realmente uma lenda, um cara fora da curva. Aos 45 anos, o Fábio acabou de renovar o seu contrato com o Fluminense, já é oficial. Ele renovou com o tricolor das Laranjeiras até 2027, então teremos o Fábio jogando profissionalmente ainda pelo menos até os 47. Olhem só que surreal, porque não é como se o Fábio estivesse jogando, se arrastando ou então estando na reserva. Ele tá renovando o contrato e tá jogando ainda como titular. Fez mais de 70 jogos em 2025. E em mais de 70 jogos passou quase 40 sem tomar gol. Então por isso que eu digo que ele é uma lenda e principalmente quando ele se aposentar, ele vai ser muito mais valorizado. Porque é um grande goleiro, é um pegador de pênaltis, é um líder, é um cara que sempre foi vitorioso por onde passou. Muito legal ver ele permanecendo em alto nível rumo aos 47 anos. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a acompanhar futebol, lá em 2008, 2009, o Fábio já era um dos melhores goleiros do Brasil no Cruzeiro. Infelizmente, uma injustiça aconteceu com o Fábio e ele nunca teve muita sequência dentro da seleção brasileira. Era um cara que poderia muito bem, pela sua qualidade, pela sua consistência principalmente, ter mordido até uma vaga em Copa do Mundo. Tranquilamente. Gabigol acerta a volta ao Santos. A qualquer momento, inclusive nessa segunda-feira, o Santos pode anunciar o retorno do atacante Gabigol. Essa que seria e deve ser a sua terceira passagem pela Vila Belmiro. Isso porque a informação do jornalista Lucas Mussetti é de que o Santos conseguiu chegar a um acordo com o Cruzeiro para contratar o Gabigol por empréstimo. Seria um empréstimo de 1 ano, com o Santos e o Cruzeiro dividindo o alto salário que o Gabriel tem. Então, como ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês, metade disso vai ser pago pelo Santos, a outra metade pelo Cruzeiro. Lembrando que o Gabigol não foi titular do Cruzeiro em 2025. Acabou ficando na reserva para o Caio Jorge, o que foi o mais justo também, porque o Caio Jorge arrebentou, fez muitos gols, jogou muita bola, chegou até a seleção, Gabigol acabou ficando na reserva para ele.
Em 49 jogos, marcou apenas 13 gols e não teve a sequência que se imaginava, até pela badalação que existiu quando ele foi contratado. Agora ele volta ao Santos num viés de baixa, mas vou passar o meu ponto de vista e depois você pode ficar à vontade para colocar se você concorda ou não comigo aqui nos comentários. Eu acredito que nesse ano de empréstimo do Gabigol no Santos, a tendência é ele arrebentar. Arrebentar mesmo, fazer muito gol. Primeiro ponto de todos, o Gabigol tá voltando para um clube que o acolhe muito bem. Então acho que em termos de confiança vai ser muito positivo para ele. Na primeira passagem dele pelo Santos, que foi quando ele surgiu no futebol, ele jogou muito bem. E na segunda passagem dele, que foi bem depois que ele não deu certo na Europa, ele também foi muito bem. Então o Santos é uma casa pro Gabigol. Quando ele volta para lá, ele consegue se restabelecer e retomar principalmente essa parte da confiança e da tranquilidade. Ele precisa disso porque ele vem de um 2024, onde ele foi pouco aproveitado no Flamengo, e de um 2025 onde decepcionou totalmente no Cruzeiro. 2026 pode ser uma redenção para ele. Então já entra esse ponto da confiança. Outra coisa, o Gabigol no Santos é titular absoluto, porque ele é muito melhor do que qualquer atacante que esteja lá. Lautaro, Tassiano, Tiquinho Soares, ele vai jogar com o pé nas costas. E aí entra o fator Neymar também. Ele já tem uma proximidade no nível pessoal. O Neymar renovou o contrato para 2026 e é um cara que a gente sabe que tem uma visão de jogo diferenciada. A todo momento ele vai colocar o Gabigol na cara do gol. E aí o Gabigol na cara do gol é tudo o que ele quer. Acho então que tudo isso pode dar muito certo para ele, até porque o Gabigol é um cara que tem muito ego. Então podem ter certeza que ele, vindo de 2 temporadas em baixa, vai querer se provar agora em 2026. Podem ter certeza. Cruzeiro pede outro jogador ao Fla. Bom, nessas últimas 2 semanas praticamente no mercado da bola do Brasil, a principal transação que pode acontecer, a principal transferência que tem movimentado tudo, é a possível ida do Caio Jorge, do Cruzeiro, para o Flamengo. Flamengo chegou a sinalizar com 30 milhões de euros num primeiro momento, depois sinalizou com 22 mais o Everton Cebolinha, foi montando várias possíveis propostas. Só que até o momento, nenhuma proposta de fato agradou ao Cruzeiro, que até quer contar com Everton Cebolinha, um jogador que foi indicado pelo Tite. Só que não desse molde. O Cruzeiro está querendo receber aí mais ou menos 50 milhões de euros pelo Caio Jorge, que aí já é um valor nível Europa. O Flamengo não vai pagar isso pelo Caio Jorge. E aí agora o Cruzeiro está pedindo um outro molde de negociação para o Flamengo. Eles querem que o Everton Cebolinha saia do negócio. Aí você vai fazer o questionamento. Vini, mas você não acabou de falar que o Tite quer o Everton Cebolinha? Pois é, o Tite quer o Cebolinha. Só que, na maneira como o Flamengo está montando a negociação, montando a proposta, eles estão colocando como se o Everton Cebolinha estivesse valendo 8 bilhões de euros. E esse não é o entendimento do Cruzeiro, porque o Cebolinha está entrando agora no seu último ano de contrato com o Flamengo. Ou seja, em teoria, ele vale menos por seu último ano de contrato. Até porque a partir de julho, ele já vai estar disponível para assinar um pré-contrato e ir de graça para outra equipe. Então o Cruzeiro não quer que o Cebolinha seja envolvido, valendo tanto na proposta. E aí que vem o pedido do Cruzeiro. Segundo informação da ESPN, em apuração do Bruno Andrade e do Felipe Silva, o Cruzeiro pediu que o Luiz Araújo, outro atacante do Flamengo, seja envolvido no negócio, além de, obviamente, a quantia em dinheiro. E nesses moldes, informação do Vini Casagrande é de que para o Flamengo não tem negócio. Eles não têm pretensão nenhuma em envolver o Luiz Araújo no acordo. O Luiz Araújo é um cara que pode até não ser titular absoluto do Flamengo, mas é uma peça com a qual o Felipe Luiz conta e entende que é importante para a composição do elenco, como ele realmente foi ao longo de 2025. E aí agora fica nesse impasse. O Cruzeiro não aceita o valor oferecido e não quer o Cebolinha no negócio a princípio, e o Flamengo não vai colocar o Luiz Araújo no acordo também. E aí eu vou repetir agora para quem não viu a outra edição do Mercado da Bola, antes da virada do ano. E eu vou falar para vocês uma coisa que serve tanto para o Cruzeiro quanto para o Flamengo. Se o Flamengo tem 30 milhões de euros para contratar um novo centroavante e o Cruzeiro está fazendo jogo duro para liberar o Caio, por que o Flamengo não bate lá na porta do Al Hilal, não liga lá e busca a contratação do Marcos Leonardo? Que é um atacante jovem também, assim como o Caio Jorge, é um cara de experiência europeia, que tem bons números pelo Al Hilal, foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes e tem um perfil parecido. É um cara que também é fazedor de gol, se posiciona bem, ajuda nessa pressão inicial e é um cara que talvez nem custasse os 30 milhões de euros, porque o Al Hilal tá meio apertado na vaga de estrangeiro. É até uma oportunidade. E aí, o mesmo que eu falei pro Flamengo vale pro Cruzeiro.
Se o Flamengo oferece os 30, o Cruzeiro pega esses 30 e bate na porta do Al Hilal, também pode dar negócio para contratar o Marcos Leonardo. Que, se não me engano, se ele não tiver a mesma idade do Caio Jorge, ele é até um pouco mais novo. Aí alguém pode dizer: Vini, acho que o Marcos Leonardo não é o melhor nome, acho que o Flamengo ou o Cruzeiro poderiam procurar por outro nome. Tudo bem. Tem o Cauã Elias também, que é jogador do Fluminense, da base do Flu, que tá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, fazendo muito gol, é um cara de muito potencial. Também poderia ser um nome tanto pro Flamengo quanto pro Cruzeiro. Agora, eu queria saber de você, aqui nos comentários, as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!